Recurso em habeas corpus de minha relatoria, número 144/914, do Distrito Federal, tendo como recorrente advogado requerente, Dr. Roberto Portugal de Biasi, a quem convido para ocupar a tribuna. Virtual. Tá. Boa tarde, Excelência. Pois não, doutor Me Roberto. ouve? Sim, perfeitamente. Só tem a palavra. Obrigado. Pelo prazo Muito obrigado, regimental de Excelência. até 15 minutos. Eminentes ministros, doutor representante do Ministério Público Federal, doutos colegas advogados e advogadas presentes, ilustres serventuários, desejando uma boa tarde a todos. Tem-se aqui, Excelências, um recurso em habeas corpus que trata de duas questões. A primeira é a nulidade de uma ordem judicial que decretou uma busca e apreensão. E a segunda é uma nulidade das diligências que foram empreendidas para a realização dessa busca e apreensão pela Polícia Federal. Para tratar dos tópicos desse recurso em habeas corpus, antes de mais nada, é preciso estabelecer as premissas fáticas desse caso, até para evidenciar o porquê dessa arguição de nulidade. Essa busca e apreensão se dá no âmbito de uma operação policial chamada Operação Êxodo. Qual que era o objeto dessa investigação? A Polícia Federal identificou extração ilegal de madeira em uma terra indígena chamada Tubarão Latundê e identificou empresas e pessoas envolvidas nessa extração dessa madeira ilegal com suposta venda dessa madeira. A partir dessa identificação, a Polícia Federal traçou um raio de 200 quilômetros de perímetro para tentar identificar potenciais compradores dessa madeira ilegal. E a partir desse raio das empresas identificadas, identificou-se também a empresa dos ora recorrentes, a empresa SD Laminados, da qual o recorrente Arnaldo e Saul são sócios. Identificadas essas empresas que estariam nesse raio de 200 quilômetros, a Polícia Federal resolveu analisar o sistema de declaração de origem florestal, o DOF, para verificar possíveis irregularidades na compra e venda de madeira e tentar identificar se essas empresas dentro desse raio teriam transacionado com essas supostas extratoras de madeira ilegal. Qual é o problema, Excelências? A ordem de busca e apreensão relativamente aos recorrentes e à empresa da qual os recorrentes são sócios, a SD Laminados, são indícios muito frágeis e que não justificam uma justa causa para a determinação, para esse decreto de busca e apreensão. Inclusive, isso vai ser tratado logo em seguida, mas o próprio TRF1, em sede de outros recursos defensivos, para tratar de outras questões, de outras medidas que foram decretadas no âmbito dessa operação, o próprio TRF1 acabou reconhecendo que esses indícios eram insuficientes, muito embora tenha havido a denegação desse habeas corpus a respeito da busca e apreensão. E eu vou chegar nesse ponto, mas antes de mais nada, vejam-se, Excelências, o que foi apontado de indício contra os recorrentes e contra a empresa SD Laminados, a partir da análise desse sistema DOF, de declaração de origem florestal. Indicou-se que teria havido transação com as empresas investigadas com preços abaixo da pauta fiscal. Eminentes ministros, a diferença é da ordem centesimal de centavos. Isso é indício de compra ilegal de madeira? Segundo lugar, indicou-se que teria havido um arredondamento do volume de madeira adquirido. De novo, um arredondamento da ordem centesimal. Falou-se também que teria havido compra de madeira em período chuvoso. E, inclusive, é importante ressaltar, isso tudo a própria Polícia Federal indica uma planilha, e isso também consta do ato coator do decreto de busca e apreensão. Quando se fala em compra de madeira em período chuvoso, relativamente à empresa dos ora recorrentes, o volume era substancialmente ínfimo,
muito abaixo da compra de madeira em outros períodos. E, aliás, é importante ressaltar qual é o valor, qual é o montante que foi identificado de transação por essa empresa dos recorrentes? Um valor de R$ 47 mil, um montante ínfimo. É importante ressaltar, excelências, essa empresa SD Laminados é uma empresa que foi fundada em 2000, 25 anos atrás. É um negócio, é um empreendimento familiar. O senhor Saul Hora Recorrente é um senhor de 89 anos de idade. E o seu genro, o senhor Arnaldo, é o seu sócio. Além dessas questões que são apontadas relativamente ao sistema DOF, que são muito frágeis, também se fala na existência de autos de infração contra a empresa SD Laminados. Eminentes ministros, são autos de infração da década de 2000. Autos de 2004, 2005 e 2006 que não guardam nenhuma relação com a aquisição de madeira ilegal. Mais ainda, se fala na existência de um indiciamento contra o senhor Arnaldo Hora Recorrente. É um indiciamento que ocorreu em 2004, excelências, 20 anos atrás. E o pior, esse inquérito não avançou, ele foi arquivado. Qual é a relação disso com o caso concreto? Nenhuma relação. Mas, para além disso, como se nota, esses fundamentos são muito parcos, muito precários. Não se desenvolveu nada nessa investigação que justificasse partir como primeira medida contra essa empresa e contra os Hora Recorrentes a uma busca e apreensão. Mas aí, basta relembrar, inclusive, né, nesse ínterim, porque o RHC ele chegou no STJ em 2021. De lá para cá, houve o julgamento de mandados de segurança impetrados pela defesa dos Hora Recorrentes e também em favor da empresa que eles são sócios, da SD Laminados. Esses mandados de segurança julgados pelo TRF1 e se fez a juntada dessas decisões do TRF1 reconhecem expressamente o seguinte, e aqui eu abro aspas, essa decisão foi juntada nos autos do presente RHC. É desproporcional à realidade indiciária até então apontada pela investigação policial, porquanto amparada em irregularidades pontuais e de informática, além de frágeis indicativos de infração penal, suscetíveis de se constituírem em irregularidades não criminais. Mais do que isso, também se afirmou o seguinte no acórdão do TRF1. As irregularidades apontadas, relacionadas à emissão e recebimento de DOFs, constituem indícios frágeis de envolvimento das impetrantes nos fatos investigados. A decisão de origem relatou diligências locais situadas no local da extração, no contexto das quais se pôde apurar o envolvimento de outros sujeitos e pessoas jurídicas com o fato, mas efetivamente não expôs, além da análise do sistema informatizado, outros elementos que indiquem o envolvimento das impetrantes com a extração irregular de madeira. Então, o próprio TRF1, a respeito dos fatos, já reconhece que havia essa fragilidade. É bem verdade que esse reconhecimento se deu no âmbito de outros recursos, na verdade, de mandado de segurança, mas trata do fato. O fato que teria justificado, que teria atribuído a suposta justa causa para busca e apreensão. Então, por isso, se requer seja decretada, concedida a ordem para anular essa busca e apreensão por falta de fundamento legítimo para tanto. Relativamente ao segundo aspecto da impetração desse recurso em habeas corpus, o que se argui é a nulidade de, em primeiro lugar, da apreensão de aparelhos celulares de familiares do senhor Arnaldo. O senhor Arnaldo é que era o alvo da busca e apreensão. Esse era o objeto do mandado de busca. A Polícia Federal chega no endereço residencial do senhor Arnaldo e apreende, isso consta do relatório da busca, apreende os aparelhos celulares do filho do senhor Arnaldo e da sua esposa. E aqui basta relembrar, julgado recente dessa sexta turma, no âmbito do RHC 177781, de relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior, no qual se afirmou, e é o que consta da ementa, não faz sentido a apreensão dos bens das pessoas que convivem com o investigado pelo fato de terem uma relação íntima.
não poderia ser apreendido o aparelho celular de pessoa diversa do investigado. Então, veja-se, o próprio STJ, essa própria sexta turma, já reconheceu que não se pode extrapolar o mandado de busca e apreensão para apreender aqueles bens que não são do investigado. E aqui, nesse caso, é inequívoco que houve essa apreensão em desfavor do filho e da esposa. E mais do que isso, ainda com relação às diligências empreendidas pela Polícia Federal, os agentes da polícia exigiram senha dos celulares, dos dispositivos móveis, tanto com relação ao recorrente Arnaldo, quanto com relação aos seus familiares, para bisbilhotar o conteúdo, fazer uma análise prévia do conteúdo desses dispositivos para a realização da sua apreensão. Eminentes ministros, é sabido que a pessoa investigada não é obrigada a fornecer senha do seu celular. Mas como ela pode exercer esse direito se ela não é comunicada de que dispõe desse direito? Chega a Polícia Federal, vários agentes numa operação policial, armados, pegam o celular e falam, passa a senha. A pessoa não conhece quais são os seus direitos, de que vale anunciar o direito de se negar a fornecer senha se a pessoa não é comunicada de que dispõe de um direito. Inclusive, essa é uma discussão que vem sendo permeada em outros temas, como a questão das entrevistas informais, as confissões extrajudiciais. A pessoa precisa ser comunicada. Aliás, é até oportuno relembrar, a lei de abuso de autoridade, ela criminaliza o ato de insistir no interrogatório de alguém que não quer falar, que alguém que decide permanecer em silêncio. Não seria uma forma de, mediante omissão, mediante a não comunicação desses direitos, induzir a pessoa em erro para que ela acabe contribuindo indevidamente com a investigação? Então, acho que a reflexão que se propõe aqui é: não basta existir um direito de se negar a fornecer senha, se não existe o reconhecimento de que o investigado tem que ser comunicado da existência desse direito. Então, enfim, o que se pleiteia relativamente a esse aspecto das diligências que foram empreendidas pela Polícia Federal no dia das buscas são duas questões. Uma, a nulidade da apreensão dos aparelhos dos familiares, que não poderia ter ocorrido. E duas, o fato de não ter havido o aviso de Miranda, né, o alerta dos direitos da pessoa investigada, e até no caso de pessoas não investigadas, de que elas tinham o direito de não contribuir com a investigação, de permanecer em silêncio, de não fornecer essas senhas. Então, é o que se requer, e eu agradeço vossas excelências. Parabenizo, doutor Roberto Portugal de Biasi, sua muito bem acurada e objetiva sustentação oral. O voto